It's exciting, isn't it? So, how's the week been? Okay. Yeah. I hope things are better outside of football. Pois bem, nós estamos conversando ao longo desse mês, a partir dessa série de reflexões chamada Sem Rodeios, conversas francas sobre temas difíceis. E esse é um vídeo difícil, esse é um vídeo que nos traz aquela saliva na garganta e nos faz pensar e nos faz refletir nas nossas vidas, nos nossos dilemas, nas nossas adversidades, nas nossas inquietações. E é sobre isso que essa série ela quer tratar, ela quer pastoral. Os temas que nós iremos abordar, estamos conversando aqui, existem leques nas diversas facetas de conhecidas. Nós somos cebolas, essas particularidades que nós queremos tratar justamente aqui nessa série. E na ocasião da semana passada, nós também afirmamos que o nosso desejo aqui não é meramente criar debates sem pé nem cabeça, conversas, debates vazios. Não, isso não faz nem parte do meu perfil de ser, de querer a briga pela briga, o debate pelo debate, não. O que nós queremos é oportunizar cuidado, porque nós entendemos que por detrás de cada pessoa, de cada indivíduo, existem dores reais. Existem sofrimento, existem dores reais. Existem sofrimentos reais. Existem famílias reais, histórias que precisam, como igreja. A igreja deveria ser o espaço mais seguro para se fazer as perguntas mais difíceis. A igreja deveria ser o espaço mais seguro para se fazer as perguntas mais difíceis. E na semana passada nós começamos falando sobre esse tema, identidade e gênero, um tema também desafiador, e hoje nós damos mais um passo, onde nós vamos conversar a partir dessa temática da morte e suicídio. A morte e suicídio, ok? Em 2017, uma série da Netflix chamada 13 Reasons Why, 13 razões porque eu particularmente nunca assisti essa série, mas eu me lembro lá 11 anos atrás, ou 10 anos atrás, que essa série ela ganhou uma repercussão muito grande. E essa é a história de uma série onde há uma adolescente que comete suicídio. E naquela ocasião, essa série ela veio à tona e teve debates de tudo quanto é lado. De um lado, pessoas que elogiaram a coragem dessa série em trazer temas importantes, como o suicídio, a depressão, o bullying, a saúde mental, que está tudo ali dentro do contexto dessa série. Foi uma oportunidade para que famílias pudessem sentar, conversar, refletir com os seus filhos adolescentes, com pessoas que estão ao redor e assim por diante. Mas também, por outro lado, houve uma preocupação nesse sentido de qual influência que essa série poderia trazer no impacto
de suicídios na vida real. E, de fato, cá ou lá existem estudos onde houve entre adolescentes. O fato é que o suicídio, ele é um tema, e a morte, extremamente delicado. E nós precisamos abordar disso de uma forma a partir dos princípios e valores do reino de Deus e tentando buscar conforto e cuidado justamente nas nossas vidas. Seja para você que tem esse desafio, seja com pessoas que estão ao nosso redor, que lutam também com essa problemática. Mas vamos lá. Quando nós falamos sobre o suicídio, os números aqui, eles são alarmantes. Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos ao redor do mundo. Isso significa uma vida perdida a cada 40 segundos. Uma vida a cada 40 segundos. E há um lado também até mais doloroso em relação a isso, porque é um número que supera a mortalidade, as mortes provocadas por guerras e por homicídios na história. Mas olha só, o suicídio também está entre as principais causas de morte entre adolescentes e adultos, entre 15 a 29 anos. Nós não podemos brincar com essa parada aqui. Isso aqui é um negócio que você conhece alguém estatisticamente que sofre com isso. Talvez ela, como no vídeo que nós assistimos, está sorridente, ela está contando piada, mas dentro de si a vida, ela está em cacos, Essa ponte, a Golden Gate Bridge, lá em São Francisco, na Califórnia, uma ponte que é um ponto turístico mundial, extremamente bela, uma arquitetura, uma engenharia assim, que extrapola os limites da engenharia, mas infelizmente também é um dos lugares, um dos pontos mais conhecidos no mundo pela ocorrência de suicídios. Inclusive há um documentário de 2004 onde fala justamente sobre isso, a ponte, The Bridge. E é interessante porque em 2004, ao longo da gravação dessa série, a equipe de produção, eles instalaram diversas câmeras ao longo da ponte, onde ali eles conseguiram intervir em diversas tentativas de suicídios, mas ainda assim, 24 vidas foram ceifadas ali naquele local, fruto de suicídio. Ou seja, é um tema extremamente relevante, é um tema extremamente importante, é um tema que muitas vezes também nos inquieta. Eu mesmo já compartilhei aqui em outro momento, há um colega pastor que está morando em outro país, um cara de respeito, um cara que escreve livros na área da pregação, extremamente articulado na sua forma de falar, ministérios extremamente frutíferos, e ele luta com uma filha hoje, na faixa dos 20, 21 anos, que luta com algumas questões de neurodivergência. Eu não sei os detalhes, mas é uma luta que ele tem. E ela também tem pensamentos suicidas. E certo dia, ela não estava bem, ela brigou dentro de casa, e diz esse meu colega, aos prantos, de que naquela noite, ele começou a acompanhar pelo rastreador do celular para identificar onde que ela tinha saído, porque ela simplesmente foi embora e não avisou aonde ia. Em determinado momento, ela estava passando pela ponte, muito parecida, uma ponte da cidade, onde foi até o meio da ponte. E ela ficou lá parada no meio da ponte por 5 minutos. Esse colega pastor conta que foram os 5 minutos mais desesperador da vida dele e da esposa, que estavam aos prantos, de joelho, clamando a Deus. Passado um tempo, ela começa a andar, se mover novamente e, eventualmente, ela retorna para sua casa. Ou seja, nós não estamos falando aqui de um tema periférico, nós não estamos falando aqui de um tema distante da nossa realidade, nós estamos falando de lutas reais, de vidas reais. Esse é um tema tão sério, mas tão sério, que ele não está desapercebido também dentro da sabedoria bíblica. Cerca de 870 anos antes de Cristo,
viveu um profeta de nome Elias, ou seja, um cara que era um servo de Deus, um cara que era uma pessoa que era instrumento de Deus na sua obra, uma pessoa extremamente obediente, mas em determinado momento da vida dele, numa série de fatores e contextos, ele fica exausto, ele fica desanimado, ele perde a alegria, ele é tomado pela depressão profunda e ele ora: basta, basta, toma agora, Senhor, a minha vida. Percebam? Percebam a agonia que tem por detrás dessas palavras. E na semana passada, inclusive, nós vimos que existe uma palavrinha muito importante na sabedoria bíblica do Antigo Testamento, que é o nefesh, é a vida como um todo, a vida na nossa integralidade. Agora é interessante porque essa mesma palavra na sabedoria bíblica, de uma forma literal, significa garganta. A ideia que está por detrás aqui, quando Elias diz: Senhor, toma a minha vida, é quando a agonia, ela vem no nosso pescoço mas como que ele queria aqui? Sabe o que ele faz? Ele recebe aqui uma ameaça. Ele recebe uma ameaça de Jezabel, a rainha que simplesmente era a segunda maior autoridade da nação, que quer persegui-lo. E esse ponto é o gatilho da qual traz na vida dele essa agonia, essa falta de respiro que quer fazer com que ele perca a vida. O caso Elias, em primeiro lugar, ele tem essa preocupação com a vida. Após essa oração, onde ele pede para Deus tirar a sua vida, a sua nefesh, a sua garganta, a sua agonia, diz o texto que ele teve medo e fugiu. Ele teve medo e fugiu para salvar a sua nefesh, para salvar a sua vida. Imagina, a segunda mulher, a segunda pessoa com maior autoridade da nação, querendo o seu couro, assim, não tem como você ficar de uma forma ileso em relação a isso. Ele foge justamente porque ele tem medo, ele está fugindo, mas também ocorre o isolamento social. Quando ele chega, Elias, a Berseba de Judá, aqui, que é uma cidade local, ele deixou o seu servo para trás, ele quer ficar sozinho, ele quer ficar na dele. Isso é muito característico de pessoas que têm pensamentos, desejos de querer desistir da vida. E aqui culmina num ponto onde ele quer essa desistência da vida. Chegou onde havia uma giesta, que é uma espécie de um arbusto. Ele sentou-se debaixo dela e orou pedindo morte. Orou pedindo morte. Veja que o gatilho que levou tudo a isso está relacionado a uma pessoa de autoridade que quer o perseguir. E isso, a partir desse gatilho, se intensificou em desânimo, se intensificou em tristeza, se intensificou em medo, a ponto de ele querer com que sua nefesh, com que a sua vida acabasse ali. Agora, trazendo isso para a nossa rede clínicos, onde cada área dessa arena, mas dentro de uma arena, de um métier pastoral, nós podemos dizer e podemos enumerar diversas situações da vida que fazem com que a pessoa ela tenha esse desejo de perder a sua nefesh, de perder a sua vida, como os fracassos pessoais, profissionais. Eu sou natural de uma cidade onde, quando eu era criança, reverberou o suicídio de um dos empresários locais. Uma pessoa que você olha para a vida e invejava pelo luxo, pelo status quo, pelos ambientes sociais da qual ele circulava. Mas alguma coisa ali dentro de si estava em cacos, alguma coisa ali não estava bem. Abandono social, perda de uma pessoa amada,
o luto, a perda do emprego, divórcio, rompimentos em relacionamentos amorosos, injustiças como um todo, e assim por diante. Questões de injustiça que muitas vezes afloram na nossa pele e a gente não consegue lidar com aquilo. Isso também tem ou traz à tona casos onde pessoas querem desistir da vida, porque elas não enxergam mais uma luz no fim. A beleza dessa história, sabe qual que é? É a forma como Deus trabalha. É a forma como Deus age na vida de Elias, a despeito de suas agonias. Então, como que Deus trabalha? Como que Deus cuida de Elias? Em primeiro lugar, Deus provê o básico. Deus provê o básico. Depois de tudo aquilo que aconteceu, Elias se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Levante-se e coma. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeceira, e havia um pão assado sobre brasas quentes e uma jarra de água. Não é interessante? Olha só, Deus, Ele não chega com discurso, Deus, Ele não chega com uma teologia, Deus, Ele não chega com a última terapia do momento, Ele provê o básico, Ele provê acolhimento, Ele provê cuidado, pão e água. Pão e água. Água no deserto é um achado. Alimento no deserto é um achado. Deus provê com aquilo que é o básico. A primeira resposta de Deus não é uma repreensão, não é uma aula de teologia, mas Ele provê cuidado. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente quer resolver as coisas com as pessoas apenas com palavras, a gente quer resolver com os nossos discursos, a gente quer resolver as coisas assim, trazendo as nossas receitas de bolo. Quando o que Deus faz aqui, Ele começa com cuidado, Ele começa com o básico, o cuidado que acontece na nossa vida a partir de uma visita, a partir de um colo, de tirar a sua própria vida. O que falta muitas vezes é o porquê da vida. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? É pela graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, Ele fornece esse porquê das nossas vidas. Ele fornece o porquê das nossas histórias, não porque merecemos, mas porque Ele é cuidadoso e amoroso. Por isso que para mim essa frase de C.S. Lewis, no contexto do sofrimento, em outro momento, mas no contexto do sofrimento ele diz: Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossas dores. Perceba isso. Ele sussurra, fala a nossa consciência de amor, mas Ele grita. Quer ter uma experiência com Deus, da qual você percebe o cuidado dEle, não naquele momento, mas na tua história, em algum momento de vida, é no momento da dor, é no momento do sofrimento. Todo tipo de sofrimento. Não é porque você vive pensamentos, tendências de desistir da vida, que você não está abraçado, não está alcançado ao alcance do amor, da graça e do cuidado de Deus. Todos os sofrimentos, é ali, no íntimo do nosso ser, que Deus, Ele também nos visita, Ele nos alcança. Isso traz muito conforto, alívio para a consciência, porque Deus, Ele não apenas provê o básico, mas Ele nos conduz na jornada, e nos traz um porquê da vida, um porquê da nossa história. Dito isso, 2 princípios importantes que a gente precisa entender aqui com todo o cuidado do mundo. Eu quero ser cuidadoso nas minhas palavras. 2 princípios importantes que nós precisamos ter sobre o suicídio. Em primeiro lugar, ponto de partida, ele fere o 5º mandamento. A vida, esse nefesh, ela pertence a Deus. Ela é dom de Deus,
ela é graça de Deus. O fôlego da vida, que é uma linguagem importante no livro de Gênesis, é Deus quem nos traz esse fôlego da vida. O quinto, sabedoria bíblica, é ao mesmo tempo inimiga, é ao mesmo tempo inevitável. É um paradoxo. Assim, Freud dizia que no fundo ninguém acredita na própria morte, mas sim, nós vamos passar por ela. Ela é inevitável. Mas é por isso que você toma creatina, por isso que você toma whey protein, é por isso que você vai na academia, por isso que você tira lá a taxa de gordura basal, tal. Porque nós queremos e entendemos que a morte, ela é inimiga, nós nos queremos sentir bem, está tudo certo em relação a isso. Ela é inevitável. Dito isso, essa vida, ela é dom de Deus. Ela é um presente que nós recebemos. E o quinto mandamento, ela tem essa função de ser uma cerca que controla a nossa vida. Não existe nenhuma passagem bíblica a respeito disso. Não existe nenhuma passagem que nos conduz a essa interpretação. Eles não recebiam o ofício fúnebre. Os corpos eram enterrados virados para o lado leste, porque quando vem a ressurreição, então o sol vai nascer e os corpos vão se levantar. Mas o suicida está no lado contrário, ele não pode. Ou seja, são tradições, é mediante a fé. A salvação, a condenação é por uma questão de fé. Não, você vai para o inferno. Isso é um contexto de um imaginário religioso. Você vai para o inferno. Isso é um contexto de um imaginário religioso eclesiástico. Certa vez, num estudo bíblico, no contexto do meu estágio, eu ia explicado a primeira parte. Porque foi uma pergunta ali no contexto do estudo, daí você meio despreparado, meio no ímpeto, eu expliquei somente a segunda parte. Ela assim, toda confortável, ela assim com alívio nas palavras, ela diz, muito obrigado, pastor, pelas tuas palavras, porque eu luto com pensamentos de tirar a minha vida, e ouvir aquilo de você foi muito bom. Eu entrei num desespero ali, porque o jeito que ela está falando é assim, ó, eu dei bandeira verde para ela, assim, né? Não é isso, não é isso. Eles tocar em assuntos, eles oportunizam cuidados. Não é uma questão do debate, não é uma questão do conflito, mas oportunizar diálogo, de cuidado na vida das pessoas. Agora, existe um outro tema que tem ganhado espaço muito. Ele perdeu a esposa fruto de um câncer recentemente, e ele é alguém que tem sido uma voz pública, leva tudo da vida, ela precisa acontecer a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Aqui nós temos dois extremos. Ainda no meu estágio, eu lembro que certa vez eu precisei sair de um culto, finalizei um culto de manhã. Eu estava dentro do carro e pensando, nossa, agora eu vou passar a tarde com minha família, eu vou ter um momento de qualidade, vai ser um momento muito bom. Mas quando eu chego em casa, recebo um telefonema de membros da comunidade que estavam no hospital. E a matriarca da família, nos seus quase 100 anos, eu sabia que ela estava doente, mas não sabia ali naquele momento qual que era a gravidade daquele tema. E eles me chamaram no hospital porque eles tinham uma decisão para ser tomada. No contexto, o ponto é que nós chegamos lá, eu não lembro os pormenores do que estava acontecendo com ela, mas ela tinha um problema na perna, uma espécie de uma bactéria, e a decisão era, nós deixamos com que a família, tinha essa decisão, simplesmente deixamos com que a que está por detrás. Eu acho muito difícil isso, não é um assunto fácil. Como é que juridicamente se resolve isso? Não sei. Pergunta para um advogado. No efeito, na dinâmica do cuidado pastoral, a conversa é outra. Postas, mas na certeza de que mesmo quando nós temos as dúvidas, Deus se faz presente, Deus está presente. Essa é a tônica do Salmo 88. Senhor, Deus da minha salvação, a Ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui deixado entre os mortos,
Sou como cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembra, pois foram tirados das tuas mãos. Percebam, existem situações da vida onde que nós não temos a resposta de bate-pronto. O salmista está vivendo isso. Ele está vivendo a isso. O que nos resta tão somente, quando nós não temos todas as respostas, é se agarrar nesse Deus que sabe todas as coisas. Eu não entendo por quê. Eu não consigo entender todas as coisas. Eu não sei relacionar porque A mais B é igual a C ou D. Mas uma certeza eu tenho. Esse Deus, ele se faz presente e ele guia os seus, até mesmo nas situações mais difíceis da vida. Por isso, quando nós falamos de pessoas que lutam com esses problemas, por isso que a prevenção ela é muito importante. Algumas palavras pastorais nesse sentido. Primeiro, a sua dor, ela é real. A sua dor é real. Talvez o tio do churrasco vai falar que isso é frescura. Talvez o primo, a amiga da academia vai falar que você tem que se ajeitar na vida. Não. A sua dor, ela é real. As dores, elas são existências que fazem parte da nossa... Não é falta de fé, não é uma questão de fraqueza. Isso merece atenção. Isso merece cuidado. É um tema sério. Por isso, não caminhe sozinho. Busque cuidado. Busque terapia. Busque um pastor. Busque um amigo. Um familiar. Um psiquiatra. Porque esse é o ponto. Pedir ajuda não é sinal de fracasso. Na nossa cultura, homem não chora. Homem, quem? Homem não chora. Na nossa cultura, você reconhecer limites é quase visto como fracasso. Se essa é a sua dor, ela é real. Logo, peça ajuda. E lembre-se também que Deus, Ele alimenta os cansados. Elias recebeu o pão no deserto. Nós recebemos o pão da vida. E é por isso que nós estamos hoje nesse momento de ceia, porque nós lembramos que nessa mesa, nós recebemos o pão da vida, o pão que nos alimenta. E nessa mesa tem flores, tem colorido, representa a vida. Ele vem até nós nas nossas angústias. Em Cristo, de forma real e presencial, Deus se faz presente em Cristo, nos elementos do pão e do vinho. Não é um mero rito religioso. Não é uma coisa, um teatrinho religioso. Nós nos alimentamos do verdadeiro pão, do verdadeiro sangue de Cristo encarnado aqui por nós. E Ele nos traz vida em meio às nossas angústias, em meio aos nossos pensamentos confusos, em meio aos nossos dilemas, em meio às nossas adversidades, porque Cristo conhece a dor, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece a nossa angústia, Ele conhece aquilo que se passa no íntimo do nosso ser. E é hoje, sem forças, que nós chegamos aqui, na certeza de que Ele se faz presente, Ele cuida de nós e Ele nos alimenta. Como diria o pastor Dietrich Bonhoeffer, que foi executado na Segunda Guerra Mundial, poucas horas da sua execução, ele escreve isso: está escuro dentro de mim, mas junto de ti a luz. Eu estou sozinho, mas tu não me abandonas. Estou com medo, mas tu me ajudas. Estou inquieto, mas junto de ti a paz. Eu não compreendo os teus caminhos, mas tu conheces a minha nefesh, a minha vida. E é esse Deus que nos convida agora para se achegar aqui, fazer inquietações, porque Ele nos conhece. Vamos orar.